Vamos por partes. Eu quero te fazer um questionário, se você me permite. É o que eu faço com os meus alunos. Por exemplo, você tem carro, você estaciona o seu carro, vem um rapaz e diz: moço, posso vigiar o seu carro? Querendo bem ou não, você diz: pode. Quando você volta, você dá R$2 para ele. No final do mês, ele vai lá e juntou o seu dinheirinho. Mas ele não tem carteira assinada, ele não trabalha para ninguém. Eu posso entender ele como segurado facultativo ou obrigatório? Antes de você responder, ele é obrigatório. Toda e qualquer pessoa que recebe renda compulsoriamente, ele deve contribuir para a Previdência Social, porque a contribuição previdenciária, ela é compulsória. Por isso que a Karina, quando veio aqui, ela falou do regime próprio de Previdência. E eu falo do regime geral de Previdência Social, que é o que está previsto na Lei 8.213, Lei 8.212, artigo 194 até 204, salvo engano, da Constituição Federal, e que foi objeto da emenda constitucional número 103 de 2019. Mas tratando do motorista de aplicativo, aí eu te faço uma outra pergunta, obviamente que eu já respondo ela em seguida. O motorista do aplicativo, ele está auferindo renda? Ele não está dirigindo, ele não é de graça, ele não está ali fazendo uma caridade, ele recebe, ele tem a sua renda. Uma vez que ele tem a sua renda, então ele é segurado obrigatório. Então, todo mês ele tem que ir lá na Previdência Social, ele tem que declarar quanto que recebeu, tem que ser aplicado uma alíquota, ele tem que contribuir para que isso sirva tanto do ponto de vista para contribuição previdenciária no total, para toda a sociedade, quanto para ele mesmo quando chegar o momento da sua necessidade. Porque a Previdência Social, ela existe, qual é a ideia? No momento de precisão. Ou seja, eu trabalho, mas eu adoeci, eu preciso de um socorro, a Previdência está ali. Se a gente pensar lá antes de 1923, a Lei Eloy Chaves, nós tínhamos algumas leis em particulares, que eu falar de previdência aqui ali, mas as pessoas quando ficavam doentes, que não tinham previdência, iam acabar mendigando. E aí o clamor da sociedade veio e disse assim: não, nós não podemos fazer isso, nós temos o trabalhador tem que ser socorrido de alguma forma. Inventou-se a Previdência Social com Eloy Chaves e depois foi aprimorando até chegar na nossa grande Previdência Social que nós temos hoje. Por isso eu replico que nós temos o segurado facultativo, que é aquele que não precisa contribuir, mas ele faz voluntariamente. Nós temos o segurado obrigatório, que ele tem que contribuir. E eu já digo para você que muitos pensam assim: eu não vou contribuir para a Previdência porque o governo, ou o político, ou eu sou muito tributado, alguém vai gastar o meu dinheiro à toa, porque não. Não, aquilo é para ele tem que fazer o registro daquilo. É o primeiro ponto que eu quero te falar antes de falar sobre a questão trabalhista para o motorista de Uber. Eu sou advogado trabalhista e eu atuo muito em demandas de reconhecimento de vínculo. E eu acredito que quando você preenche, é pacífico isso, quando você preenche os 5 requisitos previstos no artigo 2º e 3º da legislação trabalhista para que seja reconhecido o vínculo de emprego, então deve ser reconhecido sim. Então, uma vez que isso acontece, agora veja bem, quando nós falamos da Uber, a Uber ela tem uma característica distinta. O que é? Ela é um aplicativo, você vai lá, se enquadra, trabalha quando você quer, você é seu patrão, você faz tudo de acordo com a sua disponibilidade, você não necessariamente tem que cumprir todos os requisitos do vínculo empregatício. Mas já existem juízes que entendem que você tem que você ali cumpre pelo menos alguns deles que já caracterizaria o vínculo empregatício. Esse é uma discussão que eu acho que está em voga e que vai correr durante muito tempo. Mas aí eu vou para o acidente de trabalho, porque toda essa fala prolixa que eu trouxe para você foi para poder dizer o seguinte: a partir do momento em que o motorista de Uber tem a sua renda todos os meses, e ele tem que contribuir para a Previdência Social, e ele sofreu um acidente no percurso do seu trabalho, por algum motivo que é interligado ao trabalho, obviamente, ele tem que ser enquadrado como acidente de trabalho. Mas eu já digo para você que vai depender de uma perícia. Quando eu chegar lá na Previdência Social e disser assim: eu quero um auxílio aqui. O auxílio que vai pedir é o auxílio em incapacidade temporária ou então o auxílio em incapacidade definitiva, dependendo de como aconteceu.